Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 maneiras diferentes de você conseguir remover o fundo de imagens ou de vídeos no DaVinci Resolve. A primeira maneira é a mais rápida, só que só pode ser usada em alguns casos. A segunda é uma maneira muito mais poderosa e muito mais versátil, podendo utilizar em vários tipos de background, só que dá um pouquinho de trabalho. A terceira só tem na versão paga. E a quarta é a maneira manual de você remover o fundo, que é a que tem o melhor resultado, só que eu vou te ensinar um macetezinho que pode te ajudar a remover o fundo dos vídeos dessa última maneira. Então, o primeiro método é utilizando a aba de composição, Composite, do DaVinci Resolve. Basicamente, em toda imagem, todo clipe, todo vídeo que você botar aqui no programa de edição, você vai ter modos que você aplica essa imagem em cima de outras. Por exemplo, tem o normal, tem o edge, tem o color, tem vários tipos. E você pode acabar utilizando isso para remover o fundo. Só que o problema é que isso não funciona tão bem assim, né? Acaba mesclando a imagem com o background. Mas, por exemplo, se a gente for utilizar esse método para uma logo, se você botar um modo edge, basicamente tira todo o fundo preto. E, por exemplo, nessa imagem aqui você não consegue remover o background, porque além de ser uma cor, ela tem várias variações de cores, né? Então o programa não faz nada com essa imagem. Agora vamos para o segundo método, que é na aba Fusion. Para você entrar dentro da aba Fusion, você tem que selecionar o clipe. Você vai lá, clica no botão direito, Open in Fusion. Aqui vai ter várias ferramentas para você tentar tirar o background. E basicamente para acessar elas, vocês vão clicar bem aqui nessa partezinha e apertar Ctrl mais barra de espaço. E vocês podem escrever a palavra Key. Basicamente todas essas aqui podem ser utilizadas para remover o fundo. Tem o 3D Keyer, o Chroma Keyer, Delta Keyer, Difference Keyer. Eu vou mostrar um pouquinho de cada um e depois vocês podem dar uma pesquisada a mais por conta de vocês. Então vamos lá, primeiro vamos com o 3D Keyer, que nos meus testes... Ih, eu nem botei aqui. Ah, tá aqui. Que nos meus testes foi o que saiu melhor com essa foto. A gente vai clicar nesse nodezinho, segurar Shift e soltar dentro dessa linha, que no caso ele vai ser aplicado a essa imagem. Ou simplesmente podemos clicar nesse node, nesse nódulo, né, e escrever 3D Keyer, aí apertar Enter. Aí ele já vai entrar no meio dessa linha. Para utilizar essa remoção de fundo, a gente vai simplesmente clicar nessa gotejadorzinha, a gente vai abrir uma segunda aba aqui, clicando aqui e apertando 1, vai abrir nesse primeiro painel, no caso tem 2 painéis, né? Posso selecionar, por exemplo, essa imagem e botar no 2, esse aqui é o segundo painel, você pode ter mais de um painel na aba Fusion. No caso eu vou deixar os dois aqui, uma imagem mais com zoom e outra imagem com menos, né? E a gente vai selecionar aqui e selecionar todo verde, que no caso que a gente quer tirar, né? Porque o background é verde essa imagem. Pronto, a gente selecionou e a gente viu que fez um trabalho muito bom, né? Só que só tem um problema, ele tá com uma luzinha verde assim nos cantos, né? Então a gente vai ter que vir aqui na opção Dispel e aumentar ela um pouquinho até ficar maneiro, acho que assim ficou bom. Dispel é basicamente você tirar reflexões do background que você já tá tirando. Por exemplo, se eu tivesse um background verde aqui e tivesse uma luz branca, a luz branca ia refletir parte do verde em mim. E esse Dispel basicamente tira essa reflexão de verde, no caso, da cor que eu tô selecionando, né? Mas... que estranho, tá faltando a gravata, cara. O cara tá sem gravata. Então, como é que a gente pode fazer pra gente melhorar ainda mais essa seleção, essa remoção de background? A gente pode fazer uma máscara. Apertar de novo, Ctrl espaço, escrever Polygon ou polígono. O meu DaVinci Resolve tá em inglês. A gente vê que tudo voltou ao normal. Isso daqui tá entrando no Node como se fosse uma máscara. Por isso, a setinha azul. A setinha amarela significa que você tá mandando vídeo. A setinha azul significa que você tá impondo um limite naquele efeito. Isso que é uma máscara. Você vai selecionar o que você quer que o efeito cubra. Então, por exemplo, eu teria que selecionar todo esse resto verde que eu quero que eu cubra, mas eu vou fazer o contrário, porque você pode inverter a máscara. Então, eu vou selecionar somente a área da gravata. Desculpa, eu tô meio fanho não, né? Tô fanho pra caralho. E no caso, eu escolhi, mas é só, como eu disse antes, inverter. E no caso, ainda tô com a imagem toda e ainda tô com a gravatinha do cara, ó. Dá pra ver que tá muito bem recortado. Você vai ter o Ultra Keyer, que ele é basicamente pra você fazer um negócio bem rápido, o verde, bum, tira aqui o verde. E dá pra ver que ele, porra, ele fez um trabalho bem melhor do que o 3D Keyer. Caraca. Aí é só fazer a mesma máscara que eu fiz no outro e inverter. Cara, tá melhor do que o 3D Keyer. Agora vamos utilizar o Chroma Keyer. Basicamente, para utilizar o Chroma Keyer, se eu não me engano, você tem que selecionar meio que manual. Por exemplo, assim. Então tem vários métodos de você fazer o mesmo efeito dentro do DaVinci Resolve. Tô te dando todas as opções aqui pra você escolher o que é melhor pra você. Tem um pouquinho de
de verde aqui transbordando, né, na imagem, mas tá bom. E tem o Luma Keyer. O Luma Keyer, vocês vão ver que ele é bem estranho. Ele tá tirando o quê? Luma vem de luminance, que é luminosidade. Então, vou pegar aqui outra imagem para mostrar como é que funciona o Luma Keyer. O Luma Keyer, ele basicamente funciona assim. Ele retira ou a parte mais escura ou a parte mais clara da imagem. Aqui tá tirando as partes mais escuras, mas se eu inverter, ele vai tirar as partes mais claras. E se eu conseguir modificar... Não, isso aqui eu errar. E se eu tirar esse aqui... Porra, não cliquei. E se eu botar para pegar parte das partes brancas, dá pra ver que ele volta um pouco, só que não fica tão bom assim. Então se eu botar o 3D Keyer, o 3D Keyer, ele faz um trabalho melhor assim. Mas enfim, esse é um exemplo muito ruim porque essa imagem tá com uma baixíssima qualidade, então de qualquer jeito vai ficar meio merda. E o terceiro método é o Magic Mask, que basicamente, como vocês vão ver aqui agora, eu não tenho a versão paga do DaVinci Resolve. Sim, eu tô usando a versão free. E sim, o DaVinci Resolve tem uma versão free, cara. Caso você já queira começar a editar, é só baixar. Eu vou basicamente simular como é que é isso, né? Para poucos de vocês que têm o DaVinci Resolve Studio, talvez alguém tenha, né? Você vai basicamente adicionar o Magic Mask, vocês vão abrir o Magic Mask e vocês vão basicamente selecionar o que você quer, né? E você só vai clicar no botãozinho e vai botar pra inteligência artificial ver tudo. Então, se for em vídeo, cara, é bom pra cacete. Ah, só passando pra lembrar, pessoal, todos os métodos que você precisa fazer aquela máscara, se for vídeo e aquela parte se mover, você vai precisar ajustar, né, ao longo do tempo. E o quarto método seria fazer o rotoscoping, que, por exemplo, vamos imaginar que nessa imagem o fundo era muito complexo e nenhum desses efeitos conseguiu retirar. A gente teria que ir como polígono, a gente ia inverter só para poder ver a imagem, e a gente teria que ir assim, manualmente. E isso daqui ia ser um saco, cara, um saco. Mas eu tenho um método um pouquinho melhor, que é utilizando a aba Color. E esse método é muito bom se você tem, basicamente, objetos que não se deformam, porque em objetos que se deformam, isso não vai facilitar muito. Então, se você fosse fazer um rotoscoping num vídeo, cara, ia demorar horas, porque você teria que ir por frame, para ver se ia ficar perfeito, né? Ou pelo menos bom o suficiente para você utilizar. Mas na aba Color, você pode utilizar um tracking automático de background que eu vou botar aqui pra vocês terem uma ideia de como é que é. Eu tenho aqui esse clipe, deixando minha playhead em cima do clipe e clicando na aba Color. Aí eu vou ter acesso a essa parte do clipe. E eu venho aqui em Window. Aí eu vou selecionar esse lapisinho aqui e eu vou recortar essa parte aqui. Eu quero fazer uma máscara dela. Aí dá pra vocês verem aqui que basicamente já recortou, mas isso é um vídeo. Então se ele for pra frente e pra trás, obviamente vai sair, né? Porque o vídeo tá em movimento. Eu venho aqui nessa aba de Tracker e eu posso clicar nesse botãozinho que vai fazer o track, né? Ele vai acompanhar as frames antes e depois. Aí você dá pra ver que ele gera um pouco, mas como eu disse anteriormente, é bom para objetos que não se deformam. Então dá pra ver que ele basicamente seguiu a página dentro e ele meio que se confundiu. Mas, por exemplo, eu vou tentar refazer ele aqui. Então, conseguiu dar tracking, finalmente. Ele conseguiu dar tracking no ouvido dele, porque esse tracking basicamente funciona se a imagem tiver pontos distintos, né? Ela consegue perceber qual a mudança de perspectiva, né? Então, se você fosse botar alguma coisa, um brinco nele, sei lá, que você ia botar, daria para você utilizar isso. Então não é muito bom se você tiver apenas uma cor ou algo que se mexe dentro de outra coisa, como monitor. E se vocês tiverem alguma dúvida em como fazer algum efeito específico, cara, só deixa aqui na descrição que eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês. E se você gostou do efeito que eu apliquei essa legenda, cara, clica nesse vídeo aqui que eu vou te ensinar a fazer esse efeito em menos de 3 minutos. É muito fácil, muito rápido e vai melhorar a sua edição.